eu sou a Raíssa e nesse vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, né? De onde surgiu isso de ser prof, ou seja, por que professora e por que aqui na Argentina. Gente, é uma história bem longa, eu vou tentar resumir, tá? Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu dividi apartamento com uma amiga, que é brasileira, inclusive minha melhor amiga, Joicinha, te amo. E eu lembro que ela fazia Barceló e sempre se juntava com outros amigos para estudar. E eu, como vim direto para a UAI, o CBC da UAI ia demorar um pouquinho, eu ficava lá impaciente, querendo estudar também. E eu comecei a ir para a faculdade, tipo, escondida, né? Sem ninguém saber que eu estava lá na faculdade. E comecei sempre a estar estudando com um grupo de amigos e tal. E aí, muitas coisas eu lembrava lá do tempo do cursinho, né? Biologia, química. E eu comecei a querer ajudar, comecei a querer dar aula. E fazer todo o material, usar pontezinho, tudo assim, por amor. E aí eu lembro que esse grupo comprou um quadro e a gente sempre tinha os dias certos, né, pra ir e dar as aulas. E algumas coisas foram acontecendo que não dava tempo da aula no dia tal. Aí teve uma rixazinha e eu e minha amiga compramos o quadro. E ficou isso, o quadro ficou pra gente. E aí, depois eu comecei minhas aulas na UAI, né? Fui descoberta que estava sendo penetra lá na Barceló, enfim. Quando foi final do ano, né? Quem estuda aqui na Argentina sabe, a gente passa o ano inteiro fazendo parcial e quando dá no final do ano a gente tem que lembrar tudo e fazer aquela final, né? Pra passar pro próximo ano. Então, quando chegou na final do primeiro ano, eu peguei todos os meus resumos, refiz alguns resumos, né? Porque as minhas letras eram bem feias, são feias. E aí eu lembro que eu formei um grupo grande para fazer um repasso de histologia, um repasso de embriologia. E, gente, eu sempre faço isso. Eu nem era professora, mas eu já fazia como se eu fosse. Então, nesse grupo grande, eu cobrei. Eu botei, ó, cash, né? Então, eu cobrei um valorzinho pequeno, dei uma aula, claramente eu fiquei nervosa antes. Aí que tá. Na hora que eu chegava na frente dos alunos, que eu pegava a canetinha, ia pra frente do quadro, ia embora todo o nervosismo. Então, eu acho que a minha primeira aula foi boa. Inclusive, vou colocar uma fotinha aqui da minha primeira turma, ó. E aí, eu fui pro Brasil de férias. Quando eu voltei, gente, eu já voltei com o nome da minha empresa, já voltei com blusa, já voltei com os sloganzinhos, já voltei a professora. E aí, eu comecei a procurar apartamento pra morar sozinha. Por quê? Porque eu queria fazer disso o meu negócio. Eu realmente vi que eu amava dar aula. Então, eu aluguei um apartamento sozinha, na qual eu morei 4 anos. Todos vocês que são meus alunos, que foram meus alunos, com certeza conhecem meu cantinho Sangue nos Olhos. Agora esse é novo, que vocês não conhecem ainda. E eu comecei a dar aula, gente. Eu comecei a dar aula semanal das matérias que eu havia cursado. Ou seja, tudo o primeiro ano, enquanto eu estava no segundo. Chegando no segundo, quando foi surgindo as provas, eu fui estudando bem antes, fazendo material, pegando uma turma de amigos próximos, né, para servir de cobaia e dava aula para eles. E aí, eu fui passando pro terceiro ano e dei aula do primeiro, segundo e no terceiro, surgiam as provas, eu fazia a mesma coisa. Eu fazia os resumos, eu estudava bem antes e dava as aulas. E hoje em dia, eu dou aula do primeiro ao terceiro ano. Até o quarto ali, por aí, já não, porque já é mais prática, né? Então é isso, gente. Eu amo dar aula. A aula, tipo assim, docência realmente me escolheu. Eu tento dar aula de uma forma simples, de uma forma dinâmica, sempre mostrando pra vocês que o simples, o pouco é muito, né? E sempre ensinando vocês a viver a vida também, porque não tem coisa mais linda do que isso, viver a vida, né? E é isso, gente. Foi assim que tudo começou. Tentando ajudar um grupinho de alunos, comprando quadro, depois fazendo meu negócio. Sangue nos olhos. Por que sangue nos olhos? De onde você tirou esse nome? Então, gente, é bem engraçado, mas eu acredito que a maioria já conhece as minhas aulas chamada Corujão, né? Corujão da madrugada. Eu sempre dava aula, gente, começava assim umas 2 horas da tarde e ia até 4, 5 horas da manhã. E tinha alunos assim ainda acordados até 4, 5 horas da manhã, a maioria não, né? Então a maioria dormia, depois acordava e eu seguia dando aula. E aí eles pegavam os trechos das aulas, né? Então a maioria que dormia e acordava ficava com o olhinho vermelho. Ou então aqueles que ficavam insistindo, né? Meu Deus, eu não estudei durante o mês inteiro, vou estudar hoje só. E aí ficava insistindo e ficava com sono e o olhozinho todo vermelhinho. E eu pegava e olhava para esses alunos, né? No meu primeiro ano dando aula, eu dizia, bora galera, sangue nos olhos. E aí ficou conhecido como cursinho Sangue nos Olhos. Essa é a minha história. E tem muitas outras coisas que eu não falei aqui nesse vídeo, inclusive, viu? Beijos!